A aula passada, vocês lembram quantos tinham lá? Ah, opa, beleza, tá chegando aí a Isabelle, a Yasmin, Guilherme. Aí sim. Aí sim, agora chegou uma galerinha. Maravilha. Então, gente, olha, nós estamos numa aula do curso preparatório para o Instituto Federal, né? Para os institutos federais, porque tem gente tentando em Campo Grande, tem gente tentando em Belém, tem gente tentando lá no sul do país, enfim. Vamos nós, então. Dá uma olhadinha nessa questão aqui, moçada. Olha aí que espetáculo, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Será que foi o link nos dois grupos? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Desculpa, professor, não ter dado oi. Esse daqui é o grupo 1. IF grupo 2. Eu estou achando que segue o link para a aula de matemática. Tá. Eu acho que está certinho, gente. Está todo mundo com os links aí, com seus Professor, respectivos... você pode mandar no grupo o link do grupo 2, que eu não tô nele. Eu tô só no grupo lá, o preparatório IF. Ah, é? Então, peraí, Aham, só peraí, tô no peraí. preparatório IF, grupo 2. Só tô no grupo 2. Ah, tá, não chegou no grupo 1, só um instantinho. É porque se você tiver num ou no outro, é a mesma coisa, que a gente manda nos dois, tá? Ah, tá. Aí tanto faz, tá bom? Se você Tanto tiver faz? em um deles, tá ótimo. Você entrou Tá. pelo link do grupo 2, foi isso? Aham. Ah, A minha então tá professora certinho. da lá da onde eu estudo me mandou pro meu pai o link, daí meu pai mandou para mim. Ótimo, ótimo. Maravilha. Você estuda em qual escola? Arlindo Lima. No Arlindo Lima. Excelente. Então, peraí. Ah, não, a gente estava aqui, ó. Ah lá, dá uma olhada nesse exercício. Quem leu o enunciado para a gente? Bora, Vladimir, lê para a gente. Tá bom, professor, espera um pouco. Joia. Pera aí, tá. É meio difícil. Esta questão nosta. Esse é meio difícil ler nesse aplicativo. Ah, é? Uhum. Tá aparecendo para vocês um cubinho, gente? Tá aparecendo para mim meio que um retângulo. Sim. Então, vamos lá, ó. Olha lá, ó. A figura desta Perdão. A figura desta questão mostra à esquerda uma peça em formato de um paralelepípedo. Paralelepípedo, gente, é como se fosse um livro, um tijolo, ok? Olha lá, ó. Uma peça em formato de paralelepípedo no retângulo de metal. A peça foi derretida e transformada num cubo de aresta X, como que está à direita da seta. As dimensões na figura estão expressas em centímetros. Aí ele está perguntando, qual é o volume da peça na forma de um paralelepípedo? O que vocês acham? Aí, Vladimir, se você quiser desligar o vídeo aí. Como é que eu faço isso? Tem uma coisinha aqui embaixo. Na hora que você puxa o mouse para baixo, vai aparecer uma câmerazinha. Câmera. Isso. Beleza, campeão. Aí acompanha aí agora Desculpa. direitinho. Em paz.
É para não distrair os demais, tá? Vamos lá, ó. Vocês têm ideia como que faz isso? Ó? Olha aqui o probleminha. Ele deu um paralelepípedo, ó, cujo comprimento vale 10. A largura dele vale quanto, hein, moçada? A largura vale x, ó. E a altura? A altura vale 2,5, ó. O X é quando o número é indeterminado, né, professor? É a nossa incógnita, nós não sabemos quanto vai valer, a gente vai ter que calcular. Ó, só que o que ele está dizendo para a gente? Ó, a figura mostra uma peça em formato de paralelepípedo retângulo. Ok. A peça foi derretida e transformada num cubo. Qual que é a definição de cubo, moçada? Um objeto que tem todos os lados iguais, não é? Isso, Gabriel. É um objeto que tem todas as arestas iguais, os lados iguais. Aqui o comprimento é igual à largura, que é igual à altura, ó. Beleza, beleza? Já no retângulo não é a mesma coisa, já que dois lados são iguais e os outros dois são diferentes. É, no retângulo aqui, os três lados, ó, nesse caso, são diferentes entre si, ó. A altura é uma alturinha de 2,5, o comprimento é 10, e a largura é alguma coisa aí entre 2,5 e 10 que a gente ainda não sabe. É, aí a gente vai ter que calcular. Nós vamos ter que calcular quem é o x para quê? Para conseguir saber o lado do cubo, as Para dimensões. conseguir saber o lado do cubo. Mas como ele quer o volume, ó, como ele quer o volume, se a gente descobrir o x, ó, a gente consegue calcular o volume do paralelepípedo, que é igual ao volume do cubo. Agora, qual que é a fórmula, moçada, para a gente calcular o volume de um paralelepípedo? Hã? Quem lembra? A fórmula para calcular o volume de um sólido, gente, não é a área da base vezes a altura? Ou o comprimento vezes a largura vezes a altura, quando ele é cubo, quando ele é paralelepípedo, tá vendo? Então, a gente tem que multiplicar quem? O comprimento vezes a largura vezes a altura, que eu vou chamar de H, ó. Naquele caso ali, ó, quem que é a nossa largura? 10. É 10? 10 é o nosso comprimento, né, não, campeão? Agora, ali, ó, o volume de um paralelepípedo é isso aqui. Agora, e o volume de um cubo? Como que a gente calcula? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Ó, o volume do cubo, Vladimir, o que acontece? Ó, se ele tiver uma aresta de comprimento x, ó, vai ser o quê? X vezes x vezes x, ó. Ó, volume do cubo. Quem que é o comprimento do cubo? Vale x. Quem que é a largura do cubo? Também vale x. Quanto vale a altura do cubo? Também vale x. Vladimir, x vezes x dá o quê? Dá X. Dá x elevado ao Cubo. cubo. Não, ao Dá quadrado. Se fosse x vezes x, campeão, seria x ao quadrado. Mas é x vezes x, ó, multiplicação Então de potência. ao retângulo. Ou paralelepípedo. Isso, olha lá, ó. Como é x vezes x vezes x, x ao cubo, olha lá. Beleza? Agora, vamos substituir, olha lá. Ó, quem é o comprimento do nosso paralelepípedo? Quanto vale? 10. Quanto que vale a largura dele? X. X. X, Clarinha.
Quanto que vale a altura dele, coisa rica? 2,5. 2,5. 2,5. Ah lá, mas o que ele falou para a gente no enunciado, gente? Que ele fundiu a peça e transformou ela num cubo. Então, vocês concordam que o volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo? Sim. Concorda? Sim. Então, nós podemos escrever o quê? Quanto que dá 10 vezes 2,5, moçada? Esse produto aqui, ó, 10 vezes 2,5 dá quanto? 25. 25. 25 vezes x dá quanto? 25x. Olha lá. 25x vai ser igual a quem? 25x, ó, é o volume de quem? Do paralelepípedo. Esse volume do paralelepípedo vai ser igual ao volume do cubo, ó. Olha lá. Quanto que vale o volume do cubo? Vale o comprimento dele vezes a largura dele vezes a altura dele. X vezes x, que é igual ao x ao cubo. E agora, galerinha? O que dá para a gente fazer aí? O que vocês acham que dá para a gente fazer? Dá para fazer uma equação do primeiro grau, colocar número de um lado e algoritmo de outro, e letra do outro. Dá para a gente pegar aí, ó, eu não sei se, Gabriel, seu raciocínio está bom, mas será que ela vai dar uma equação do primeiro grau? Vamos pegar esse x que está multiplicando aqui, ó, vamos passar ele para o segundo membro dividindo? Vai ficar o quê? X ao cubo dividido por x. Por x. Olha que maravilha. Quanto que dá x ao cubo dividido por x? Dá 3x. Opa, cuidado aí. Vou fazer aqui do ladinho, ó. Ah, mas aí eu vou sair da caixinha de edição, né? Eu vou fazer aqui mesmo. X ao cubo é a mesma coisa que o quê, hein, gente? Em forma de produto. É x vezes x vezes x. Ó. Concorda que x ao cubo é isso que está aí, ó? Agora vamos dividir isso aí por x, ó. Vamos dividir isso por x. O que a gente pode fazer ali, galerinha? Ó. Concorda que a gente pode cortar esse x do denominador com um x do numerador? Sim. Concorda? Esse x que está aqui, onde está o prompt lá, ó. Olha lá, ó. Nós podemos cortá-lo, ó, com o x que está do lado de cima no numerador, ó. Aí vai sobrar o quê? 2x. 2x? X vezes x dá 2x, galera. X ao quadrado. X ao quadrado. Vai sobrar... Ali tem 3x. Se você tirar um x, fica 2x. Fica x ao quadrado. Fica x vezes x. Presta atenção aqui, campeão. Quanto que dá essa conta aqui, ó? Quanto dá essa conta? 2x. 2x. Uma laranja mais uma laranja dá 2 laranjas. Agora aqui, ó. Quanto que dá essa conta aqui, ó? Dá x ao quadrado. Dá x ao quadrado. Dá x ao quadrado. Concorda? Não pode confundir essas coisas. Beleza, beleza? Então, vamos lá. Aqui vai ficar em com o quê, gente? 25 igual a quanto, hein? X ao quadrado. X ao quadrado. Olha lá, 25 é igual a x ao quadrado. Se 25 é igual a x ao quadrado, vocês concordam que x ao quadrado, ó,
é igual a 25? Sim. Ai, Maria, eu vou arrumar seu Sim. almoço, me dá um tempo. Olha lá, ó. Tá vendo? Se x ao quadrado, se 25 é igual a x ao quadrado é igual a 25. Só inverteu a posição. Beleza? Vai valer 5, então. Aí, ó, quanto que vai valer o x? Sim. 5. Agora eu pergunto para vocês, se o volume, o x vale 5, quanto que vai valer o volume, galera? Se vocês não deitarem lá, eu vou desligar a televisão. Olha lá, ó. Se o valor de x é igual a 5, quanto que vale o volume? Cento e 125. Por quê, filha? Porque fez 10 vezes 5, 10 vezes 5 vezes 2,5. Parabéns. Tem outro jeito, Clarinha, de você calcular? Não sei. Tem aqui, olha. Só pegar e Ele não fazer- falou... Oi, fala, filho. É só fazer 5 vezes 5 vezes 5. Parabéns, porque ele não falou que o volume do paralelepípedo é igual ao volume do cubo, ó. Aqui no cubo, se a gente achou que esse x vale 5, vai ficar o quê? 5 vezes 5 dá quanto, moçada? 25. 25 vezes 5, 125. 125. Concorda? Se a gente Sim. conseguir calcular o volume do cubo, como ele tem um volume igual ao do paralelepípedo, ó, a gente descobre o volume do paralelepípedo. Ou segue o raciocínio da Clarinha, ó. A única coisa que a gente não sabia que era o valor de x. Aí a gente descobriu que ele vale 5. 10 vezes 5, 50. 50 vezes 2,5, 125. Morreu a nota, ó. Beleza, beleza, moçada? Então, o volume, ó, do paralelepípedo é igual a quanto? 10, eu vou colocar no lugar do x aqui o 5, ó, vezes... Como ele chamou de x, gente, o nosso sinal de multiplicação, eu estou colocando um pontinho, tá? Vezes 2,5. Ó. Isso aqui vai dar quanto? 125. O quê? Se a aresta está em centímetros, gente, se ela mede 5 centímetros, qual que é a unidade de volume que vai aparecer aí? Centímetro cúbico, ó. Centímetro. Tá vendo? Agora, galerinha, olha aqui. Eu pergunto para vocês, quanto vale a área dessa parte de cima do paralelepípedo aqui, ó? Vale X, professor. Quanto Não, que quero dizer vale 10. 10. essa área? 10. Ó, o comprimento aqui vale 10. Como é que a gente calcula a área aqui, ó, de cima? Altura vezes a largura. Aí vai isso, a base aqui vezes a altura. Quanto que vale o x, ó? Quanto vale o x? 5. 5. Quanto que vale esse comprimento aqui, ó? 10. Então, para a gente descobrir essa área, o que a gente vai ter que fazer? 10 vezes 5. 10 vezes 5. 10 Dá vezes 50. 5, concorda? Que é Correto. essa área aqui, onde eu estou riscando de vermelhinho, ó, Aham. do topo do paralelepípedo. Ô, professor, esse paralelepípedo é parecido com o meu celular. Ok, ó. O celular só é um pouquinho arredondado nas bordas, mas ele é parecido com o celular. E aí, se a gente fosse calcular a área da tela, o que você ia fazer? Você ia pegar o comprimento da tela, ó, multiplicar por quem? Pela largura, ó. Aí você tem o quê? Toda essa área aqui, ó, da tela aí, ó.
toda essa área. Se o nosso x vale 5, quanto que dá essa área mesmo, Clarinha? 50. 50 o quê, hein, gurizinha? Ah, pera. Centímetros 50 centímetros? quadrados. Quadrados, aí sim, parabéns. Concorda que essa figura aqui é um retângulo, Clarinha? Sim. Concorda? Então, qual que é a fórmula, Clarinha, para calcular a área de um retângulo? A largura vezes o comprimento. Isso, o comprimento vezes a largura. Ah, professor, mas eu já vi falar base vezes altura, mesma coisa. Ok? Olha lá, ó. A base vezes a altura, vamos chamar a altura de H, ó. É a mesma coisa. Agora vamos substituir aí, ó. Quanto que vale o comprimento desse retângulo? 10. Ó, 10. não tem chocolate. Quanto que vale a Deita largura? lá na cama. 5. 5. 5 o quê? Centímetros. 10 o quê? Centímetro. Agora, 10 vezes 5 dá 50. Centímetro vezes centímetro dá o quê, gente? Centímetro quadrado. Beleza, beleza? Beleza. Vocês lembram quando a gente estava conversando ali do X, ó? Que eu fiz o exercíciozinho para o Vladimir ver, ó? Por exemplo, X vezes X, ó. Não dá X ao quadrado? Olha lá. Agora, a gente tem centímetro vezes centímetro, ó. Vai dar o quê? Centímetro quadrado, ó. Agora, se fosse aqui, ó, uma unidade de volume, gente, ó. Por isso que dá sempre cubo. Por quê, ó? É o comprimento x, a largura x, no caso do cubo, olha lá, ó. A altura x. Aí, ó, digamos que esse x aqui, gente, vale 2. Quanto que daria o volume desse cubo? Peraí, o que vale 2? O x. Se o x vale 2, 2 metros. Se o x vale 2 metros, qual que é o volume desse cubo aqui? 8 metros cúbicos. 8 metros cúbicos. 8 metros cúbicos. Quem respondeu? Eu. Maravilha, filho, maravilha. Olha lá, 2 metros vezes, vou colocar um pontinho para multiplicação, vezes 2 metros, vezes 2 metros. Quanto que dá isso? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Agora, presta atenção, ó. Metro vezes metro dá o quê, gente? Metro quadrado. Metro quadrado vezes metro. Metro cúbico. Metro cúbico, olha lá o que está escrito, ó. Querem bater um printzinho da tela? Fica à vontade. O que vocês têm que ficar atento também na hora, gente, é se ele der, por exemplo, uma unidade em milímetro, a outra em decímetro, a outra em metro, o que vocês têm que fazer? Deixar tudo na mesma unidade. Deixa tudo na mesma unidade. Por exemplo, olha aqui, ó. Vem aqui na resposta e olha. Não está centímetro cúbico aqui? Se ele tivesse escrito aqui, ó, 2,5 milímetros, ó. Aqui, se tivesse assim, ó, 10 decímetros, o que vocês iam fazer, galerinha? Hã? Igualar. Ia converter tudo para unidade só.
Pega esse milímetro e passa para centímetro, porque olha a minha unidade lá na resposta. Ó. Como é que a gente converte de milímetro para centímetro? Alguém lembra? Tá, galerinha? Nós vamos continuar com o nosso curso depois da prova, tá? Quando vocês fizerem a prova, a gente vai continuar com as aulas normalmente, tudo bem? Para quê, professor? Para a gente continuar estudando aquelas coisas que vocês vão precisar muito no segundo grau, quando entrar no instituto, ou quando forem dar continuidade no estado, nas escolas de vocês, né? Caso alguém não passe, aí o que acontece? Você vai se matricular lá na escola do estado. Mantenham-se no curso, tudo direitinho, para a gente estudar durante o mês de novembro. Tá combinado, moçada? Vocês concordam? Pode ser. Tudo Sim. bem? Aí a gente estuda funções, estuda trigonometria, são coisas que vocês vão precisar muito ano que vem. Aí, durante o mês de novembro, não vai ter aula aos sábados, vai ter aula nas terças e nas quintas-feiras. Aí, sábado, já dá para a gente aliviar um pouco para vocês, é só 2 dias na semana, é um investimento que vocês vão estar fazendo em vocês, moçada. Beleza, beleza? Beleza. Aí Beleza. compareçam na aula direitinho, tá? E domingo, gente, vai Professor, cedinho. Oi, uma dúvida. diga. Na hora que eu for lá fazer a prova, vai precisar do papel do número da inscrição? É bom você levar, porque qualquer dúvida você apresenta, ó, fiz a inscrição, está aqui o número, tudo certinho. Leva junto com o documento. Tudo bem? Obrigada, professor. Por nada, filha. Aí, o que acontece, gente? Vocês têm que chegar lá entre 7 e 8 horas, tá? Porque eles fecham, depois que fecha o portão, não adianta, gente. Deu o horário, eles fecham. E não, ninguém passa, é lei, assim, é tudo certinho. Então, levantem cedinho, vão com antecedência, tá? Chega lá, 7h15, 7h30, 15 para as 8, que vai ter 2.000 estudantes lá, gente. Então, assim, até todo mundo entrar, sabe? Aí procurem as salas, tudo certinho, vão tranquilos. Fiquem bem tranquilos, porque vocês se prepararam, gente. Isso é muito importante. Não fiquem nervosos, não, porque vocês já fizeram um esforço, né? Deixa para o pessoal ficar nervoso, esse pessoal que não estudou direito. Beleza? Filho, eu preciso te colocar como co-anfitrião. Você sabe como que faz aqui? Não. Vou tentar aqui. Tá, gente? O meu filho vai dar continuidade para mim, que é o Ulisses. E aí se mantenham aí, tudo direitinho, tá? É até às 16h50. Tá bom. Espera aí, como é que eu faço aqui? Ulisses, você tem que entrar aqui pelo link. Você entrou? Aí, gente, só até ele conectar aqui, vamos conversando. Você entrou aqui na aula deles, para mim poder te colocar como co-anfitrião? Eu te mandei o link aí no teu WhatsApp. Área da circunferência, quem lembra a fórmula? πr elevado ao quadrado. O perímetro da circunferência, vai que tem alguma questão que você precise calcular, é 2πr. Anota bem direitinho aí. Entrou aí, meu filho? Então, espera aí.
ingressar com vídeo? Pode. Eu só não consegui baixar. Você sabe onde que baixa? Onde que baixa as provas? Se você quiser fazer por aqui, ó, já tem uma prova aqui. Não, mas eu não consigo escrever. Ah, tá. Eu escrevo no editor de texto. Mas com mouse? Você colocou, eu mandei um link para você, ó. Você criou outra coisa aí de curso? Você abriu outra aula? Não, eu entrei no teu link. Ah, você entrou no meu link. Tá bem. Beleza. Então, peraí, Ulisses. Chama o Dudu para mim. Eu não sei como que faz para tornar aqui com o anfitrião. Ah, já sei, filho. Já sei, consegui. Você já está como anfitrião, pode dar a condução aí. Tá, preciso baixar a prova. Tá? Vem aqui, vem. Você não consigo, não sei se não foi, não. Consigo ver, então. Aí. Download, tá? Download. Pede o Dudu para te ajudar lá, que ele resolve. Vai olhando nesse visor aqui, ó. Pega uma que está aqui, vai olhando aqui, resolvendo aí. Tá com a prova aí? Mas aí, se eu compartilhar aqui, você não vai conseguir. Onde que tu baixou a prova aí? Aqui no meu, né? Não, mas em qual site? Você colocou prova do quê? Do Instituto Federal? Você tá É, gravando? não, eu peguei uma apresentação em PowerPoint minha. Vai lá no Dudu. Vai lá no Dudu, peraí. Mas será que tá... Se eu compartilhar aqui, vai aparecer lá para eles? Claro que vai. Vai lá. Ver se tá aparecendo para eles. Ah, tá. Beleza. Foi.
Beleza, galera? Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Ó, vamos fazer essa prova aí do F de Santa Catarina, tá? 2014. A gente vai resolver umas questões aí, show? Vocês querem... Eu vou ler para vocês, dar um tempinho, tá? E aí a gente já chega com a resolução. Um viajante saiu de carro de Criciúma até Imbituba e levou 4 horas a uma velocidade aproximada de 60 km por hora. Se o mesmo percurso fosse realizado com velocidade média de 40 km por hora, é correto afirmar que o tempo que ele gastaria seria de... Essa aí é fácil, né? Vou dar 2 minutinhos para essa, tá? Pode já falar qual a alternativa? Se você quiser, pode. Alternativa A. Show, beleza. Então, encerrou os 2 minutos, eu vou fazer aqui. Um viajante saiu de carro de Criciúma até Imbituba e levou 4 horas a uma velocidade aproximada de 60 km por hora. Bom, ele está dando a velocidade aí, certo? E a velocidade ela é uma medida de distância dividido pelo tempo. Tem como o senhor aumentar a prova, porque eles não estão visualizando direito. Aumentar a prova? Isso. E aí? Melhorou. Obrigado. Valeu. Ó, seguinte, galera. A velocidade... Vou pegar uma cor legal aqui. A velocidade... Eita. A velocidade, ela é uma medida de distância dividida pelo tempo, certo? Ele me deu a velocidade, que a velocidade era de 60 km por hora. E ele falou que o tempo para ir de Criciúma até Imbituba era de 4 horas. Com esses dados, galera, eu consigo achar a distância de Criciúma até Imbituba. É só eu pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo que ele levou para ir até Imbituba. Porque velocidade é o quê? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Se eu multiplicar aqui por ΔT, eu vou cancelar o tempo e vou achar só a medida da distância aqui, que é o ΔS. Então, fazendo 60 km por hora vezes 4 horas, eu concluo que a distância, né, o trajeto que ele percorreu é de 240 quilômetros. Agora, bom, ele pergunta quanto tempo demoraria para percorrer esses 240 quilômetros se ele estivesse a 40 quilômetros por hora. Bom, é só a gente fazer uma divisão, né? Pegar a distância, 240, dividir pela velocidade, que é de 40 quilômetros por hora, que aí a gente vai achar o tempo que ele vai levar para fazer essa viagem, certo? E aí a resposta é 6, né? 6 vezes 40 é 240. Show? Beleza? Vamos para 2. Estão enxergando aí, galera? Estão enxergando aí direitinho? Questão 2? Professora, você não tem como voltar um pouquinho, por favor?
Ah. Mas vocês entenderam essa resolução da 1? Essa 1 aí é tranquilo, né? Vocês não acharam? Sim. De boa. Beleza. Foi, obrigada. Vamos para 2, então. Ó. Um estudante, ao chegar ao prédio do campus Florianópolis do IFSC, percebeu que no seu relógio os ponteiros estavam marcando exatamente 2 horas. Considerando o ângulo formado pelos ponteiros das horas dos minutos, é correto afirmar que esse ângulo agudo é? Beleza, questão de relógio, hein, galera? Aí, ó, questão de relógio, hein? Esses reloginhos digital não estão com nada. Aqui, ó. Beleza? Ó, que horário que ele falou que está marcando? 2 horas. 2 horas. Então, o ponteiro dos minutos vai estar apontando para que número do relógio? 12. 12. 12. O ponteiro dos minutos é o ponteiro maior, certo? E o ponteiro das horas vai estar apontando para onde? Pro 2. Pro 2. Para o 2. Então, olha só. Quantos graus possui uma circunferência? 360. E nesse relógio aí, a circunferência está dividida em quantas partes? 12. 12? 12, certo? Ó, se a gente fizer esse caminho aqui, ó, 1, 2, está inclusive contado aqui para nós, certo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Eu estou pegando quantas partes aí? Quantos 1/12 eu estou pegando aí? 3. Quantos? 2. Eu estou pegando 2 partes, certo? Ó, deixa eu ilustrar aqui para vocês. Ih, caramba. Que merda. Ó, vocês não concordam que eu estou pegando, ó, essa parte aqui e essa parte aqui? Sim. Então, ó, vamos lá. A circunferência, ela tem 360 graus e ela foi dividida em 12 partes. Só que dessas 12, eu estou pegando 2 partes, certo? Então, para eu achar quanto que vale esse ângulo central aqui, ó, é só fazer essa conta. 360 dividido por 12 vezes 2. Concordam? Sim. Sim. Aí, ó, se eu simplificar aqui, ó, vou chegar que é 360 dividido por 6. 6 vezes 6 dá 36. Então, 360 dividido por 6 vai dar o quê? 60. 60 graus. Show? Molhem essa aí também, né? Tranquilo, galera? Vamos dar sequência, então. Estão enxergando aí? Sim. Ó, a idade de Manuela é dada pela expressão numérica. Aí tem essa expressão aí. Aí ele fala que o pai possui o quádruplo da idade de Manuela. É correto afirmar que a idade do pai é de? E aí? Quando é quádruplo é vezes, né, professor? 4 Quádruplo é vezes, a... 4 vezes. Isso. A idade do pai é 4 vezes a dela. E a idade dela é dada por essa expressão aí, ó. Beleza? Vamos resolver? Ou vocês querem um tempinho? Vou dar 2 minutos para essa aí.
Ô, professor, não dá para ver as questões. Ó, é o seguinte, a Manuela, a idade dela é dada em função dessa expressão aqui, ó. E aí o pai dela, vocês estão ouvindo? O pai dela possui 4 vezes a idade dela, ó. E ele quer saber a idade do pai. Eu tô ocultando um pouco a questão inteira, porque senão vocês não vão conseguir ver essa parte aí, ó, da idade dela, beleza? Mas vocês entenderam o que é para fazer, né? É para calcular essa expressão aí, ó. Vocês estão vendo a expressão? Estão me ouvindo? Sim. Ó, vamos lá, vamos fazer. Primeiro a gente tem que calcular a idade de Manuela e depois multiplicar por 4, porque a idade do pai dela é o quádruplo da dela, segundo o enunciado. Então vamos lá. A gente tem aí, ó, algumas operações algébricas, tá? Todas elas dentro de um parêntese, e esse parêntese está dentro de uma chave, né? E essa chave está elevada a meio, beleza? Caso aqui, se vocês forem ver, só tem potência, né? E soma, subtração. Em relação à soma e subtração, não existe uma hierarquia, lembra? A hierarquia é pendas, não é? Ó, primeiro a gente faz o que está no parênteses, depois o no expoente, depois a multiplicação, a divisão. Elas têm a mesma hierarquia, tá? Respeitando quem está mais à esquerda, tá? Entre a multiplicação e a divisão, tem que respeitar quem vem mais à esquerda na expressão. E adição e subtração. Aqui, ó, é simples, ó. 50% vale quanto, hein? Em um número decimal aí. Metade. Metade, né? E número decimal é quanto isso aí? 5. Não. Ó, 50% não é 50 sobre 100? Sim. 50 sobre 100 é 5? Não. Eu achei que estava falando de decimal até o 10. 50 sobre 100 é o quê? 0,5, não é? Porque 50 sobre 100 não é a mesma coisa que 5 dividido por 10? Beleza? Então, 50% é 0,5. Mais 10 elevado a menos 1. O que eu faço quando eu tenho um expoente negativo? Alguém sabe? Faz menos com mais ou menos com menos para dar mais? Você inverte, daí vamos supor que tá meio, daí você inverte, fica 2, elevado a 2 positivo. Ah, boa, ó. Alguém falou aí. Ó, 10 elevado a menos 1, quando eu tenho expoente negativo, eu inverto a base da potência. A base não é 10? A base não é 10? Se eu inverter a base, vai ficar 1/10. E agora eu vou elevar a 1. Agora o meu expoente fica positivo. E aí você eleva o numerador e o denominador pela potência positiva agora, pelo expoente positivo. 1 elevado a 1 a gente sabe que é 1.
E 10 elevado a 1 é 10. Então, vai ficar 1/10 mesmo, beleza? Então, ó, prestem atenção. Quando eu tenho uma fração, seja ela qual for, A sobre B elevado a menos 1, isso é igual a B sobre A, eu inverti, e elevo a 1. Aí, se for só A elevado a menos 1, isso vai ser igual a 1 sobre A, inverti, elevado a 1, beleza? Aqui poderia ser 2 também, ó. Menos 2. E aí você tem que levar ao quadrado numerador e denominador, beleza? Então, aqui ficou 0,5 mais 1/10 mais 10 ao quadrado. É 100, não é? Menos 2 elevado a menos 1. Quanto que dá isso aí? 1/2. Meio, boa. Eu inverto, né? Como o expoente é 1, vai ficar meio mesmo. E agora, menos 1/10. Tudo isso aqui elevado a meio. Opa, mais 1/10 com menos 1/10, corto, certo? 0,5 menos meio. Quanto que é 0,5 menos 1 meio, hein? Quanto que é 0,5 menos 1 meio? Estão me ouvindo? Sim. Alô? Alô? 0,5. Ó, meio, 1 dividido por 2, galera, ó. 1 dividido por 2. Aqui, o divisor é maior do que o dividendo, certo? Então, eu tenho que colocar 0, aqui. E aí eu acrescento 10. 10 dividido por 2 é 5. Então, meio é igual a 0,5. Se eu tenho 0,5 menos 0,5, dá 0, né, pô? Esse aqui some com esse aqui, beleza? Ó. Isso aqui é igual a 0,5, pô. E aí ficou 100 elevado a meio. Beleza? Agora, ó, veja que a gente tem agora uma fração no expoente. Quando a gente tem uma fração no expoente, a gente faz o seguinte. O numerador vai elevar o número, que é a base da potência, e o denominador, a gente vai fazer uma raiz quadrada e colocar ele como índice dessa raiz. Beleza? Não, desculpa, a gente coloca uma raiz e coloca o denominador como índice dessa raiz. Então, ó, por exemplo, ó, 30 elevado a 1/4. Isso aqui, a gente coloca uma raiz, coloca o 4 como índice dessa raiz e coloca o numerador elevando o número aqui, ó, 30 elevado a 1, beleza? Então, 100 elevado a meio é a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é igual a 10. Só que essa é a idade da Manuela. A idade do pai dela é 4 vezes a idade dela. 4 vezes 10, 40 anos. Letra E. Beleza? Vamos para a próxima. Eu tenho que liberar vocês 4h40, não é? 4h50. 4h50. Ah, beleza. Ó, revisem essa questão 3 aí, tá? Que eu senti que algumas pessoas não estavam entendendo muito. Ó, vou até deixar aqui, ó, algumas coisas, ó. A sobre B elevado a menos 2 é igual a B sobre A elevado a 2, que é igual a B sobre 2 sobre A sobre 2, galera. Isso que vocês têm que fazer quando o expoente é negativo, beleza? Sempre inverte e faz as contas com expoente positivo agora. Só precisa inverter e fazer a conta com expoente positivo. Quando você tem uma potência em que o expoente é uma fração, você faz uma raiz, tá? Coloca o denominador
desse expoente como índice dessa raiz, e o numerador você eleva a base da potência, beleza? Então, A elevado a 1/3 é a raiz cúbica de A. Essas duas coisas é bom vocês lembrarem, tá, galera? Outra coisa que eu percebi, 50% é uma porcentagem, que porcentagem é uma fração, em que o denominador equivale a 100. 50% é 50 sobre 100. E 50 sobre 100 é a metade, certo? 50 sobre 100 é 1/2. E 1/2 é igual a 0,5, tá, galera? Não dá para esquecer disso aí, beleza? Vamos lá. Depois vocês anotem isso aí, tá? Questão 4. Considerando um terreno retangular cujo perímetro é 160 metros e que sua largura... Então, ó, vamos lá. Perímetro é 160 metros. E que sua largura mede 1/3. A largura é 1/3 do comprimento. É correto afirmar que a área desse terreno retangular mede? Beleza. Ó, seguinte. A gente tem aí um retângulo, certo? Um retângulo, os lados opostos são congruentes pela propriedade do paralelogramo, né? Beleza? Beleza. Então, aqui, ó, qual que é o comprimento aqui, o X ou o Y? X. O X, né? E o X, a gente sabe, ó, a largura é 1/3 do comprimento. Eu posso escrever isso aqui de uma forma mais simples. Eu posso falar que o comprimento é 3 vezes a largura, concordam? Sim. Então, o X, então, ó, nada mais é do que o quê? 3y, pô. E agora eu vou deixar tudo em função de uma incógnita, porque eu tinha duas, o X e o Y, ó. Somando isso aqui, ó, ele me falou que o perímetro é 160 metros. 3y mais 3y, 6y. Com mais os 2y da largura, eu tenho 8y igual a 160 metros. Então, o y é igual a 160 dividido por 8, que é igual a 20 metros. Se o y é 20 metros e o comprimento é 3 vezes a largura, então aqui são 60 metros. E ele me pergunta a área desse terreno retangular. A área é só a gente fazer o produto do comprimento pela largura. 60 vezes 20. 6 vezes 2 dá 12. Acrescentando os dois zeros, dá 1.200 metros quadrados. Tranquilo essa, né, galera? Tranquilo. Beleza? Vamos dar sequência. Questão 5. Ligação de fixo para celular ficará mais barata. A medida anunciada pela Anatel tem como objetivo diminuir a tarifa de interconexão entre as redes. O preço médio das ligações locais entre fixos e celulares era de 0,45 e passou para 0,39 valores cobrados por minuto. É correto afirmar que a redução foi de aproximadamente... Beleza, uma questão de porcentagem aí, galera, para a gente treinar. Olha só, se a gente fazer 0,45 menos 0,39, isso aqui vai dar quanto? 0,06, não é? Não é isso? Uhum. Agora eu quero saber quanto que representou essa redução, ou seja, 0,06 representa quantos por cento de 0,45? Eu não sei como vocês fazem isso, né? Mas, ó, a gente poderia fazer de dois jeitos. Falando que 0,45 corresponde a 100% e 0,06 corresponde a X. E aí a gente faz o produto cruzado aqui, isola o X e vê quanto que dá em porcentagem. Ou a gente simplesmente coloca 0,06 sobre 0,45, beleza? Ó, se a gente multiplicar por 100 aqui, ó, tanto no numerador quanto no denominador,
eu estou multiplicando por 100 sobre 100. Então, não alterei essa fração, concorda? Porque 100 dividido por 100 é igual a 1. Então, a gente vai ter 6 sobre 45. Se eu multiplicar por 2 sobre 2, ó, não alterei a fração de novo. Estou achando frações equivalentes. A gente vai ter 12 sobre 90, ó. 12 sobre 90 está quase no 100, concordam? Hã? Então, a gente já vê, ó, que já é maior do que 12%. Beleza? Então, não pode ser a A. Aí, ó. Vamos fazer a conta, né? Melhor. Vou dividir aqui por 3, vai dar 4, e aqui vai dar 30. Aqui vai dar 2 sobre 15. 2 dividido por 15 vai dar 0, aqui bota um 0. 1, vai sobrar 5. Aqui vai dar 0. 3 vezes 50 dividido por 15, o mais próximo é 3. Que 3 vezes 15 é 45. E aqui vai sobrar 5 e vai dar uma dízima, né? Vai dar uma dízima. Beleza? Então, aqui deu 13,33%. 13,33% está mais próximo de 10 ou mais próximo de 15? Está mais próximo de 15. Ah, não, ó, tem 13% aí, ó. Ixi, nem estava vendo. A resposta é 13,33%. Então, a resposta é letra D, mais próximo de 13%, obviamente, né? Beleza? Beleza. Vamos lá. Questão 6. Depois da festa de aniversário do seu irmão, Joãozinho resolve empilhar 15 latinhas de refrigerantes vazias conforme a figura abaixo. Sabendo que cada latinha fica centralizada em cima de exatamente 2 latinhas da fileira de baixo e que cada latinha possui 8 centímetros de diâmetro e 12 centímetros de altura, assinale a alternativa que indica a distância correta entre os pontos A e B. Bom, ó, vamos fechar um triângulo aqui, né? Beleza? Ó, não ficou muito legal. Fechar o triângulo aqui, tá? Esse triângulo ele é retângulo. Dá para a gente fazer um Pitágoras e achar a hipotenusa. A hipotenusa vai representar a distância entre os pontos A e B, beleza? Ó. A altura de cada cilindro, de cada latinha, né? Ele falou que era 12 centímetros. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vezes 12 dá 60 centímetros aqui. Eu tenho na altura, beleza? E aqui vocês concordam que eu tenho exatamente 2 latinhas, ó. Aqui nesse cateto aqui, ó. Nesse cateto aí eu não tenho 2 latinhas aí, exatamente? Sim. E ele falou que o diâmetro de cada latinha era 8 centímetros. Então eu tenho que fazer 2 vezes o diâmetro, que é 16 aqui, certo? Agora é só achar a hipotenusa. Fazendo Pitágoras, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Então, eu vou ter hipotenusa ao quadrado é igual a 60 ao quadrado, vai dar 3.600. Mais 16 ao quadrado, se eu não me engano, é 256, não é? Deixa eu fazer aqui rapidão. 16 ao quadrado. 0, 16, mais 6. Isso, 256. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 3.856. Beleza? Agora, para a gente conseguir tirar a raiz desse número aí, é legal a gente fazer uma decomposição em fatores primos, que aí a gente vai enxergar quais fatores estão elevados ao quadrado
e conseguir tirar eles da raiz, né? Então, ó, 3.856 dá para dividir por 2. Vai dar 1.928. Dividido por 2 vai dar 954. Dá para dividir por 2 de novo. Vai dar 482. Dá para dividir de novo por 2. Vai dar 241. Beleza? Agora, 241 é múltiplo de qual número será? Ó, pensa aí, ó. Por 3 não é, porque para ser múltiplo de 3, por 2 não é, porque não é par. Por 3 não é, porque para ser múltiplo de 3, a soma dos algarismos do número tem que ser múltiplo de 3. 2 mais 4 mais 1 dá 7, não é um múltiplo de 3, beleza? 15, vírgula alguma coisa. Por 4 não dá, por 5 não dá, por 6 não dá, porque para ser divisível por 6 tem que ser divisível por 2 e por 3. Por 7, 7 vezes 3, 21, dá 3, não dá. Por 8 não dá. Por 9 não dá. Por 10 não dá. Por 11 não dá. Por 12 não dá. Será que dá por 13? Por 13, aqui vai sobrar 11, né? Aí baixo 1. Por 13 também não dá. Por 14 não dá. Por 15 não dá. Por 16 não vai dar também. Por 17, será que dá por 17? Não dá por 17. Não vai dar por 18, porque 18 é par. Não dá por 19. Enfim, a conclusão que a gente pode chegar, galera, é que o 241 é primo, beleza? Então, o único número que divide 241 é o próprio 241. Então, ó, a gente tem que fazer a raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 241. Ora, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, certo? O 2 ao quadrado, ele sai da raiz, sai o 2 aqui. E esse 2 ao quadrado sai da raiz também, porque a raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, eu vou ter 2 vezes 2 vezes raiz de 241. O 241 é primo, tá? Segundo as nossas análises aqui. Então, a resposta é 4 raiz de 241. Beleza? Show, galera? Beleza. De boa. Deu horário, né? Uhum. Então, beleza. Valeu aí. Dê uma Valeu aí. olhada nessas questões aí, beleza? Tchau, tchau, galera. Falou, falou. Tchau, professor. Tchau, tchau. Valeu.